Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, que a graça e a paz e a misericórdia de Deus seja sobre a tua casa e a tua família. Queridos, eu quero tratar com vocês e falar, dando continuidade aos vídeos que estamos produzindo. Capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo é um dos capítulos mais dramáticos da vida do apóstolo Paulo, pois ele mesmo vai dizer no início do capítulo 4, no verso de número 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão sobre o sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo reconhecendo que o tempo da sua vida, do seu ministério e da sua chamada findou-se, ele vai deixar alguns conselhos, se despedir do seu amigo, fiel companheiro e filho na fé Timóteo. No verso 9, por que eu digo que é um dos capítulos mais dramáticos da vida de Paulo? Porque é onde Paulo vai falar acerca de muitas pessoas que o desamparou, que o abandonou, que se apartou dele no momento de aprisionamento e de uma possível morte. O verso de número 9, Paulo diz: procura vir ter comigo depressa. Verso 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Veja bem que os melhores amigos e companheiros leais e fiéis de Paulo não estavam nesse momento crítico e dramático da vida do apóstolo. Eu quero destacar aqui o nome Demas, esse personagem bíblico chamado Demas. Demas, ele só aparece mencionado 3 vezes em 3 epístolas paulinas. Filemão, capítulo de número 1, verso de número 24, e Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 14. Quem era Demas? O nome Demas significa governador do povo, ou príncipe do povo. Demas era um cooperador de Paulo. O que é um cooperador? É um colaborador, é um companheiro de trabalho. Não era qualquer pessoa, era um crente, um convertido. Demas, ele era companheiro de Paulo nas viagens, nas missões, no ministério. Veja bem que na epístola de Paulo aos Colossenses, Paulo coloca Demas juntamente com Lucas. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então ele não era qualquer um, porque Paulo coloca Demas no mesmo nível de Lucas, o seu fiel companheiro. Quando Paulo também escreve a Filemão, no capítulo 1, verso de número 24, no capítulo 1, verso de número 24, é onde Paulo diz que Demas era o seu cooperador. Ele diz: saúda-te, verso 23, saúda-te, Epafras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, olha só, Demas e Lucas, meus cooperadores. Veja bem que Paulo coloca Demas na relação de nomes, juntamente com Marcos, Aristarcos, Lucas e Epafras, como cooperador, companheiros de trabalho de Paulo. Só que Demas, que era um crente, que era um convertido, quando ele viu o momento que Paulo estava vivendo, as prisões de Paulo e uma possível morte, ele enxergou que Paulo havia chegado ao seu limite, ao fim de uma carreira. Ele enxergou as prisões, as cadeias, motivo pela qual muitos se envergonharam de se identificar como cooperadores de Paulo, porque temiam o mesmo castigo paulino. Demas, vamos conjecturar que ele disse para si mesmo: esse negócio de ser evangélico, esse negócio de ser cristão, esse negócio de evangelho, esse negócio de seguir Paulo no ministério para onde ele vai, não dá mais para mim, porque eu não estou desejoso e afim de vivenciar e sofrer as mesmas consequências que ele. Talvez ele pensou: ainda estou muito novo para seguir o mesmo caminho de Paulo. Eu estou na flor da minha idade. Isso é só uma conjectura na mente de um pregador, algo que fez com que Demas desamparasse Paulo. Demas acabou desertando do evangelho. Demas acabou desviando da fé, por que não dizer? Isso aqui, se tem algum calvinista de plantão, é uma criptonita para os 5 pontos doutrinários calvinistas. E um deles diz que um crente não pode se desviar. Mas você vê aqui que Demas desamparou Paulo.
E não somente isso, porque desamparar Paulo, muitos desampararam, até mesmo os amigos mais leais. Só que Demas, ele foi além do desamparo, porque Paulo vai dizer, amando o presente século. Amando o presente fala do agora. E século, essa palavra século tem uma variedade de significado. Em muitas ocorrências no grego, século pode significar uma era eterna, um tempo sem fim, infinito, eternidade. Mas também século pode significar mundos, universo. Então Demas, amando o mundo de agora, do seu tempo, acabou vendo que amar o mundo era muito melhor do que servir ao evangelho, que poderia lhe trazer consequências como a perda da vida. Então ele, abandonando os ideais de Paulo, os ideais cristãos, abandonando o evangelho, abandonando a caminhada, deixando de ser um cooperador de Paulo, acabou abraçando o mundo. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque quem ama o mundo, com as suas concupiscências da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, o amor do Pai não está nele. O mundo jaz no maligno. Então Demas acabou desamparando, desviando do evangelho, desviando dos propósitos divinos e acabou abraçando o presente mundo, as paixões da mocidade, os desejos carnais, os ideais mundanos, e desamparou Paulo. Querido, o que eu trago para nós é o seguinte: nunca troque a cruz pelos encantos deste mundo que são transitórios e passageiros. Tudo nesse mundo vai passar, mas uma coisa vai permanecer: a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aquilo que Jesus diz, prometeu nas Sagradas Escrituras, há de se cumprir. Inclusive o castigo para aqueles que ousam abandonar a cruz, abandonar a caminhada, deixarem de seguir a Cristo. Deus cumprirá também a sua palavra e lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim e vai para o fogo eterno. Então, que você possa permanecer sempre olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da tua fé, e não faça como Demas, desampare Paulo no seu pior momento, vendo as aflições do Evangelho, sofrimentos que o Evangelho traz na vida de quem quer seguir. Porque Paulo diz que todos aqueles que querem viver piamente no Senhor Jesus Cristo padecerão perseguições, mas Deus, no final da nossa caminhada, Ele tem uma coroa de justiça e uma coroa de glória para nos entregar como recompensa de tudo aquilo que passamos aqui, porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Fique com essa palavra para o teu coração e que Deus te abençoe. Comenta, compartilhe, divulgue, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe.